Olá, boa noite a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no livro de Salmos 119, o verso de número 89. Assim está escrito: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Começando com esse verso da Palavra de Deus, vamos falar sobre a Bíblia. É a Palavra de Deus e o que ela nos traz de conhecimento para a nossa salvação. O verso que li afirma-nos o escritor deste salmo, dizendo: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A palavra de Deus, quando começou o plano de Deus através da humanidade, ela era transmitida oralmente, boca a boca. Um ia dizendo a este, o outro, e assim sucessivamente, esta palavra de Deus, que era recebida por um, ela era transmitida a outros. E isso passou por um determinado tempo, até que chegou o momento em que Deus decidiu que a sua palavra fosse escrita em um livro para que ficasse para a memória dos seus filhos, para a memória da humanidade. E então, a partir deste momento, começando com Moisés, Deus estabeleceu o princípio de que a sua palavra deveria ser escrita e deveria ser transmitida. E isto serviu realmente como uma salvaguarda para que a palavra de Deus permanecesse como Deus havia dado para as futuras gerações. Porque nós entendemos que a palavra transmitida oralmente, as pessoas vão transmitir, mas sempre fica uma coisa que não foi lembrada na hora e fica para depois, e uma coisa que não lembrou, pode entrar outra no lugar, e aí a situação fica um tanto difícil. Então Deus, sabendo desta fabilidade, né? O homem sendo falível, falho, poderia trazer algum problema na continuidade da transmissão da sua palavra. E por isso, então, Deus determinou que a sua palavra fosse escrita. Só para justificar este ponto, quando estudávamos, sempre faziam-se experiências. E era o seguinte: o professor chamava um aluno, contava uma história para aquele aluno, e depois chamava um outro aluno, aquele que ouviu a história do professor, contava para o segundo. O que recebeu do professor saía, o segundo ficava, contava para o terceiro, o segundo saía, o terceiro contava para o quarto, e assim ia, um contando a história para o outro. Lá pelos 20º, 30º aluno, o professor encerrava a experiência e chamava então o último aluno e diz: escuta, conta-me a história que você ouviu. E ele contava ali uma história e ninguém entendia nada. Mas por quê? Pedia a outro uma história diferente. Cada um tinha um item, ou um acréscimo, ou a retirada de determinados lances daquela história. E a história que foi contada inicialmente, dificilmente chegava no último da mesma forma, sem sofrer interrupção. Então isso é comum do ser humano. Ele ouve uma coisa aqui, ele entende de forma diferente, ele transmite para o outro entende diferente, transmite para o outro totalmente diferente. E quando chega lá pelo fim, ninguém mais sabe qual é o sentido verdadeiro da história. Com a palavra de Deus, Deus ordenou que ela fosse escrita em um livro e ficasse para a memória do seu povo. E depois nós vamos entender que a nossa felicidade de termos a palavra de Deus escrita, apesar de todo tipo de ameaça e perseguição que fizeram para com a palavra de Deus,
ela ainda mantém-se disponível para a humanidade e tem sido a cada ano o best-seller, ou seja, o livro que é mais vendido em toda a face da terra, com certeza é a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia não é um livro comum, é um livro que foi inspirado por Deus, é um livro que Deus escolheu pessoas, capacitou, dotou-as do seu espírito e soprou neles a sua palavra. E utilizando-se do temperamento, do estilo das pessoas a quem Deus usou, a cada um eles foram transmitindo de acordo com o seu contexto, a sua cultura, o seu linguajar e o seu estilo de dizer as coisas. Por isso que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela é variada nos seus estilos. E como nós utilizamos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, para ensinar, para pregar, para orientar, para meditar, para crescer em graça, em conhecimento, é bom a gente entender algumas coisas com relação a este livro. Inicialmente ele era escrito em papiros e pergaminhos, depois passou a ser escrito em rolos, e depois foi indo até quando chegou o tempo de Gutenberg, quando ele inventou a imprensa, e através dali começaram-se então a imprimir os livros, porém eram livros pesados e volumosos, e isto foi evoluindo graficamente, e hoje nós temos o livro em papel, em todas as línguas disponíveis. Nós temos por meios eletrônicos, nós temos bíblias que cabem num pequeno chipzinho, uma pequena telazinha, ela toda completa. São as facilidades que a tecnologia trouxe para tornar acessível a palavra de Deus. E muitos a têm nos seus smartphones. Para qualquer lugar que vão, precisa de um texto, um versículo da palavra de Deus, eles estão à mão. É só abrir que já encontram ali a facilidade que nós temos hoje de manusearmos a palavra de Deus. Mas é preciso ler, é preciso meditar, é preciso estudar, é preciso compreender e, acima de tudo, praticar a palavra de Deus. Ela só tem validade na nossa vida quando praticada. Todas as outras etapas são importantes, mas se não houver a prática da nossa vida pessoal, não vai haver nenhuma mudança, nenhuma melhora na nossa vida e não vamos estar ligados ao conhecimento que Deus revela através da sua palavra e a sua sabedoria que está distribuída em vários textos. Então, a composição da nossa Bíblia Sagrada, hoje já existe vários tipos de Bíblias que eles editam. Existe a Bíblia cronológica, que eles colocam livros juntos a si no sistema cronológico, pela época em que foram escritos, porém, a mais comum que nós temos, ela é listada através de temas. Então, este livro que nós temos conosco, ele contém 66 livros. É uma verdadeira biblioteca. Há livros grandes, livros médios, livros pequenos. Mas o total deles são 66 livros distintos entre si. E estes livros estão distribuídos na divisão bíblica em duas partes. Livros que pertencem ao Antigo Testamento, ou seja, desde a criação até o nascimento de Jesus, até o ministério de João Batista. E livros que pertencem ao Novo Testamento, que vão desde o nascimento de Jesus até a revelação que Deus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos. E isso percorreu um período entre o primeiro livro escrito, Gênesis, e o último livro escrito, Apocalipse, um período de aproximadamente 1.600 anos. Em 1.600 anos, Deus utilizou-se de aproximadamente 40 escritores das mais variadas camadas da sociedade. Do campo, do palácio, enfim,
de todos os lugares, da poesia, da ciência, do conhecimento. Deus utilizou-se de vários deles, de pescadores, de entendidos. Então foram vários os que Deus utilizou, um total de 40 escritores. E essa palavra, esses 40 escritores escreveram o que Deus disse a eles por inspiração divina, porque toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esta é uma palavra inspirada, foi escrita por um período de 1.600 anos, por aproximadamente 40 escritores. O Antigo Testamento, ele se divide em 5 partes. Primeira parte o Antigo Testamento compõe-se de 39 livros, então esta primeira parte divide-se em 5 partes. A primeira parte, chamado sobre o tema da lei. São os livros escritos por Moisés, que vão de Gênesis a Deuteronômio. Seguindo a esses, vêm os 12 livros históricos, que vão de Josué até o livro de Ester. Na sequência, vêm os livros poéticos, começando em Jó e vão até Cantares de Salomão. E depois entramos no período dos profetas maiores, que são considerados 4 grandes profetas, porém 5 livros, que é de Isaías até Daniel. E ultimando os 12 profetas menores. Então, perfazendo aí um total de 39 livros. Após esses 39 livros, depois de um período de silêncio de 400 anos, Deus começa então, através de João Batista, a novamente chamar este povo, e aí então dar-se início ao Novo Testamento. E ele começa com aqueles evangelhos, evangelho de Jesus, que foram escritos pelos 4 evangelistas, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós já falamos sobre isso. Então, o Novo Testamento, ele compõe-se do evangelho por 4 evangelistas, o livro histórico, que é o livro de Atos, são, na sequência, 13 epístolas paulinas escritas por Paulo. Depois temos a epístola aos Hebreus, uma epístola de Tiago, 2 epístolas de Pedro, uma epístola de Judas, e de João nós temos o Evangelho de Jesus escrito por João, as 3 epístolas universais de João e o livro de Apocalipse, que foi escrito também por João, perfazendo assim os 66 livros escritos. A maioria do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, com algumas partes em aramaico. Porém, são poucas partes escritas nesse estilo. O tema central da Bíblia é Cristo. Ele permeia em todas as páginas da Escritura Sagrada. Ele é o tema central. E o Antigo Testamento é considerado a preparação para o advento, quando Deus fez a promessa lá no Jardim do Éden, que mandaria a semente da mulher, falando sobre a vinda de Jesus. Então, o Antigo Testamento fala sobre tudo isto no seu período. Os evangelhos, eles falam sobre a manifestação de Jesus ao mundo, quando Jesus começou o seu ministério e deu-se a conhecer aos homens, a este mundo. Atos fala sobre a propagação da obra de Jesus pela igreja, quando Jesus partiu e deixou então os seus discípulos encarregados de darem continuidade à sua obra. E o livro de Atos, ele vai falar sobre isso. Tanto é que o livro de Atos, ele não é finalizado. Ele deixa em aberto, como que continua o prosseguimento da igreja na terra. Chegou aos nossos dias e depois dos nossos dias vai adiante enquanto o Senhor permitir
que a sua palavra continue sendo anunciada por este mundo. As epístolas, elas vêm trazer claridade e ensino, ou seja, a doutrina de Cristo para a igreja. Os vários problemas que foram surgindo ao longo daqueles dias e a orientação que eles recebiam de Deus para solucionar aqueles problemas, eles ficaram gravados e são agora para ensino nosso, para instrução, para o nosso aprendizado. E as epístolas tratam sobre a doutrina de Cristo. E o Apocalipse, finalizando, ele é apresentando Cristo como a consumação de todas as coisas, ou seja, fechando a revelação de Deus para a humanidade. E ali estão grandes mistérios, alguns revelados já e outros ainda por se revelar. Mas o que nós precisamos entender é que nós temos este livro disponível na nossa mão e não podemos desvalorizá-lo ou deixar de nos atermos a ele, porque nele está a riqueza, a fonte da sabedoria. No comum, todos esses 66 livros, eles são compostos por 1.189 capítulos. E capítulos, eles têm versículos, total de 31.179 versículos em toda a Bíblia. Então esta é a composição da Bíblia escrita, Bíblia Sagrada. No caso, essa que eu tenho em mãos, edição revista e corrigida. Existem outras várias traduções, muito boas também, para serem utilizadas para estudo e para o aclaramento do pensamento dentro do que Deus determinou que fosse escrito. Mas, com isto em mente, sabendo do valor que tem a palavra de Deus, o apóstolo São Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 11, ele diz-nos a seguinte palavra, capítulo 11, diz aqui: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Então, falando-nos sobre a palavra de Deus, a riqueza que é a palavra de Deus. Ela para sempre permanece no céu, mas Deus permitiu que fosse escrita para que nós a tivéssemos na mão e falássemos dela, assentado, andando, deitando-se, conversando, seja o que for. Em qualquer momento, a palavra de Deus deve ser assunto corrente na nossa vida. E o apóstolo, quando escreveu ao Apocalipse, ele disse: bem-aventurado é o que lê, é o que ouve e é o que guarda as palavras desta profecia. Então, ao ler a palavra de Deus, nós recebemos de Deus a graça, o conhecimento, e estamos, então, ligados diretamente a Deus, e ele se revela a nós por meio da sua palavra. Então, é pela palavra que Deus vem até nós. Jesus é chamado palavra de Deus, palavra que foi encarnada. Em João diz: no princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós temos a palavra escrita, e os nossos antepassados tiveram a palavra encarnada. Jesus em pessoa entre eles. Palavra de Deus encarnada. Ele agora foi assunto aos céus, está à direita de Deus, intercedendo por nós, e é onde ele faz o seu trabalho. E nós temos, então, a palavra de Deus para orientar e ordenar os nossos caminhos e os nossos pensamentos de acordo com o propósito e a vontade de Deus para a nossa vida. Existem conhecimentos que não se encontram disponíveis em nenhum outro lugar, a não ser unicamente na palavra de Deus. Porque a ciência, muitas das vezes, no seu afã de descobrir determinadas coisas, ela entra em conflito com o que diz a palavra de Deus.
E nós podemos observar alguns destes casos em que eles dizem estas aberrações, mas a palavra de Deus, fiel e verdadeira, ela é um testemunho fidedigno de Deus aqui na terra. Então, em primeiro lugar, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus, infalível, poderosa. Jesus disse que a palavra é espírito e é vida. Aqui nós temos a letra, mas quando nós estamos em contato com esta palavra, meditando nela, nós temos o Consolador, o Espírito Santo, que inspirou a escrita destas palavras por aqueles que foram separados por Deus para essa finalidade, e o Espírito vem ao nosso espírito à medida em que estamos lendo e meditando, e ele vai abrindo o nosso entendimento e vai nos dando a entender o sentido da palavra. É claro que existem assuntos que não estão ainda revelados para nós, mas há uma grande parte daquilo que já está bem claro e revelado. E o Senhor disse através de Moisés: as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, porém, as ocultas são para o Senhor nosso Deus. Nós encontramos esta palavra em Deuteronômio, no capítulo, parece-me que 29, e o versículo 29. Sim. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Então as coisas que estão encobertas são para o nosso Deus. As reveladas são para nós e para nossos filhos. E quando chega o tempo da revelação, o Senhor disse através do apóstolo São Paulo, na carta que ele escreveu à igreja de Corinto, dizendo a eles o seguinte, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, dizendo assim: mas como está escrito, 1 Coríntios 2, 9 e 10. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, existem coisas que estão ocultas a alguns, mas aqueles a quem Deus ama e que tem comunhão íntima com ele, Deus, pelo Espírito Santo, traz a revelação de determinadas coisas. E o apóstolo Paulo foi um dos homens a quem Deus revelou grandes mistérios que a outros estavam ocultos, mas a ele Deus revelou, e ele deixou escrito para o nosso ensino. Então, através da Bíblia, que nós dizemos que é a palavra de Deus, nós tomamos conhecimento, em primeiro lugar, porque ela revela para nós que Deus é o Criador do mundo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, tem um Criador. E a criação dessas coisas teve um princípio. Deus não tem princípio. Deus é eterno. Não tem princípio, não tem fim. Ele é eterno. Mas, num determinado tempo, ele estabeleceu um princípio e começou a criação do mundo. E diz a palavra que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e Deus depois veio criando as demais coisas, até que chegou a criação do homem, a sua imagem e semelhança.
e colocou no jardim, e ordenou todas as coisas e foi estabelecendo cada coisa no seu devido lugar e cada espécie propagando-se segundo a sua espécie. Então, o primeiro ponto que a palavra de Deus traz à nossa revelação é que o mundo foi criado por Deus. Os cientistas, por muito tempo, e alguns ainda afirmam que o mundo passou a existir de uma explosão química, Big Bang. Mas essa teoria não se sustenta. Aqui está escrito: Deus criou do nada. Nada existia. Deus trouxe à existência. Esse é o poder de Deus de criar. Então, pela palavra de Deus, eu tenho conhecimento de que o mundo foi criado por Deus. Céu, terra, mares, animais, aves, répteis, ervas, frutas, o homem, todas as coisas foram criadas por Deus. Elas têm um Criador. Este Criador é Deus. Também por esta mesma palavra, nós tomamos conhecimento que em determinado tempo, o homem e a mulher que Deus havia criado desobedeceram à orientação de Deus, foram enganados e seduzidos pela serpente, que é chamada a antiga serpente, diabo e Satanás, e então desobedeceu a Deus e por ali entrou o primeiro pecado no mundo. O que é o pecado? O pecado é a transgressão à vontade de Deus, é agir contrário àquilo que Deus disse e estar num estado de rebelião, de fugir, de não querer a amizade com Deus. Então é através da palavra de Deus que nós encontramos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, por isso que a morte passou a todos os homens. Esta verdade com relação ao pecado e a sua entrada no mundo não se encontra em nenhum outro lugar, mas está no livro de Deus, no livro que é confiável. Então é por ela que nós conhecemos isto. Também, ela, como palavra de Deus, ela nos revela que Jesus Cristo é o único salvador do pecado. João, quando apresentou Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquela semente que Deus prometeu à mulher, que nasceria dela e esmagaria a cabeça da serpente. E quem cumpriu isto foi Jesus. Então a Escritura me revela que Jesus é o único Salvador que pode perdoar e libertar dos pecados. Isso nós só conhecemos através de manusear, de estudar, de meditar na palavra de Deus. Mas ela nos leva também à única verdade. O Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então ela não contém a verdade, ela é a verdade. E Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida em que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos sendo libertos daquilo que não agrada a Deus. Ela mostra-nos também que a palavra de Deus, ela é como a espada da vitória. É com a palavra de Deus que nós conseguimos enfrentar as batalhas espirituais e vencê-las, porque estamos escudados no nome de Jesus. Ela é chamada a espada do Espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e pode discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra é esta espada. E a palavra de Deus mostra-nos também que Jesus Cristo é o único caminho que pode nos conduzir a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, unicamente
através de Jesus é que se pode chegar à presença de Deus. Não é através de um profeta, não é através de um filósofo, não é através de um pensador, nada disso. Unicamente através de Jesus. Só por Jesus é que nós podemos chegar adiante de Deus. Mas encontramos também na palavra de Deus a verdadeira, nela está estabelecido a verdadeira fonte do amor de Deus. A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E através deste amor de Deus, que é o amor ágape, o amor sincero, o amor verdadeiro, o amor desinteresseiro, é o amor de Deus na sua pureza, na sua essência. Nós conhecemos isso através da palavra de Deus, da Bíblia, como sendo a palavra de Deus para nós. Mas ela também nos revela a fonte do poder. O Senhor Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Jesus diz, quando o Consolador vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo é este verdadeiro poder que o Senhor Jesus coloca à nossa disposição. E nós encontramos também que nos momentos mais difíceis da nossa vida, é o Consolador que Jesus enviou, que vai estar ao nosso lado, que é chamado o Paráclito, ou seja, alguém chamado para estar ao lado com a intenção de ajudar. É nesse sentido que o Espírito Santo está, mas ele não está ao lado. Ele estava ao lado no Antigo Testamento. A partir do dia de Pentecostes, ele veio para estar em nós, ou seja, dentro de nós. Porque ele está em vós, disse Jesus. Então nós só conhecemos isto através da palavra de Deus. Não é em outro livro, não é em outra fonte que vamos encontrar este conhecimento, mas está aqui bem claro na palavra de Deus. E ela descortina para nós estas realidades que nós podemos desfrutar. Então, desta palavra emana para nós conhecimento da verdade, alimento para a alma, bebida verdadeira, sabedoria mais profunda, riqueza verdadeira e eterna, até a vitória final. Então, tudo quanto nós precisamos, desde o nosso nascimento até a nossa morte física, é estarmos em contato com a palavra de Deus. E quando estivermos em contato com a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós um caminho, as etapas por onde nós podemos prosseguir, contando sempre com a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo em nos guiar na vontade de Deus e à luz da sua palavra, quando vamos lendo, meditando, estudando, comparando, anunciando, falando e praticando, isto vai se tornando vida para o nosso interior. Porque a palavra de Deus vai se tornar em nós carne, ossos, sangue, porque a palavra vai ser encarnada em nosso corpo, em nosso espírito. Ele vai ser saturado com a palavra de Deus. Ele vai ser alimentado com palavras vivas, com palavras boas, com palavras poderosas, com palavras que realizam a obra de Deus no nosso interior. E o apóstolo diz que esta palavra foi enxertada em nós. E ela produz. E o que ela produz glorifica a Deus. Porque a palavra é de Deus. É a essência de Deus. Então, quando a palavra age em nossa vida,
é Deus agindo em nosso interior para nos levar mais próximo a Ele. E quando nós chegamos mais próximo de Deus, mais distante nós ficamos do mundo, do pecado, do engano, da mentira, da vaidade, da prostituição, dos vícios, de tudo que não presta. E vamos nos aproximando de Deus. E a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. À medida que eu vou me aproximando, pelo conhecimento recebido na palavra de Deus, pela comunhão íntima com o Senhor, vou me aproximando dele, ele vai se aproximando de mim. E à medida em que nós nos aproximamos, Deus vai solidificando a sua presença na nossa vida e vai aumentar o nosso conhecimento, principalmente no sentido espiritual, porque ele vai dar-se a revelar as coisas que de outra forma não teria como nós sabermos, a não ser unicamente pela revelação de Deus, a revelação da sua palavra. Então, hoje em dia, muita gente já se fala sobre uma nova revelação. Não existe uma nova revelação, uma nova palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, completa, concluída, finalizada. Aqui não tem nada mais para acrescentar. E há uma advertência de Deus: se alguém tirar alguma destas palavras, lhe será tirada a sua parte na árvore da vida. E se alguém acrescentar alguma coisa ao que está nesta palavra, se lhe acrescentarão os flagelos que virão, os sofrimentos. Portanto, nós temos que estar adaptados dentro do que está nesta palavra, nem para menos e nem para mais, mas estarmos completos nela. À medida que nós estamos completos na palavra de Deus, Deus se revela para a nossa vida e nós então vamos ser bem-sucedidos quando assim o fizermos. E à medida em que meditamos na palavra, ela vai sendo entesourada no nosso coração, vai alimentando o nosso espírito, e quando estivermos em um momento, seja de aflição, de sofrimento, de dificuldade, o Espírito Santo virá ao nosso encontro e nos fará lembrar a palavra de Deus, que está lá. E ele vai trazer a nossa lembrança ao nosso pensamento e nós vamos analisar e o nosso coração vai encher-se de conforto, de paz, de alegria e de gratidão. Então, este é o valor da palavra de Deus. Agora, o que acontece é Deus revelar a nós a sua palavra. Ou seja, o que já está aqui. Não é uma nova escritura, mas é o que já está aqui. Porque com o nosso entendimento limitado, muitas coisas nós não alcançamos, nós não entendemos. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Então, para conhecermos alguma coisa de Deus, nós precisamos chegar a Ele com humildade, com temor, com obediência, com verdade, com espírito contrito, com o coração quebrantado na presença do Senhor. Ele, então, vai manifestar o poder do seu Espírito à medida em que vamos lendo, e ele vai abrindo o nosso entendimento e nós vamos compreendendo. Não acontece das vezes de alguém ler uma passagem, um texto lá 10, 20, 30, 100 vezes. Lê, tenta, mas chega um determinado dia, ele lê e diz: puxa vida, eu nunca sabia que essa verdade estava contida aqui. Mas naquele dia Deus revelou. Por que Deus revelou? Porque encontrou naquele coração condições que lhe dava abertura para revelar aquilo que ali estava. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. É só não abandonar este livro. Não deixe de lê-lo, não deixe de meditá-lo, não deixe de estudá-lo. É a fonte de vida para o nosso interior. É o livro que nos mostra o caminho do céu, o caminho da presença de Deus.
mas mostra também para aqueles que não entrarem no propósito de Deus, o caminho da eternidade longe de Deus, o caminho para o inferno, para o tormento, para o fogo, para o enxofre. E Jesus foi quem mais falou sobre esse castigo eterno, esse tormento. Mas falou também sobre o céu. Então existe céu e existe inferno. Existe salvação e existe perdição. Existe luz e existe trevas. Existe verdade e existe mentira. Então, a palavra de Deus nos posiciona como devemos proceder para chegarmos então à presença de Deus. Então, em linhas gerais, está aí o que significa este livro abençoado para nós, que nós o chamamos Palavra de Deus. Palavra de Deus, que precisa estar na nossa boca e no nosso coração, e é chamada a palavra da fé, palavra da vida, palavra da salvação, palavra de vitória. É a palavra de Deus. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece nos céus. Os homens podem fazer o que for com o que está impresso, mas não pode invalidar uma única palavra de Deus. Todas elas cumprir-se-ão infalivelmente como Deus determinou que fosse escrita. Então precisamos entender estes propósitos e darmos valor a esta grande enciclopédia de ensinamentos de todas as naturezas, mas principalmente de cunho espiritual, comunhão, vida espiritual com Deus, vida separada, vida governada e dirigida pelo Espírito de Deus. E através deste santo e bendito livro que nós podemos caminhar com segurança na presença do Senhor nosso Deus. Então, lembrando, a Bíblia é a palavra de Deus. Nossa única norma e regra de fé. Toda a nossa vida de comunhão com Deus deve estar fundamentada nesta palavra, não na ideia dos homens, dos filósofos, dos poéticos, dos entendidos, não, mas na palavra de Deus. Ela é suficiente para nos conduzir em segurança à presença de Deus e nos manter alimentados com esta esperança gloriosa do que Deus reservou e está para acontecer com aqueles que o amam e se dedicam a servi-lo noite e dia, sem nunca negá-lo ou desprezá-lo. Sigamos firmes, atentos à palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e noite, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Bem-aventurado é o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e no tempo de sequidão não deixa de dar fruto. Esta palavra é alimento, é bebida, é fortalecimento, é encorajamento, é segurança, é direção, é saúde, é cultura, é tudo para nós a palavra de Deus. Fiquemos com ela, louvemos a Deus em gratidão por esta boa e poderosa palavra de Deus à nossa disposição. Que Deus em Cristo abençoe a mim e a você, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.